UFSC Entrevista está de volta. Nós estamos falando sobre tabagismo com a professora Ana Luísa Curialau, do Departamento de Saúde Pública da UFSC. Professora Ana, nós estávamos falando no primeiro bloco que o Brasil tomou algumas medidas para diminuir o uso do cigarro, né? Quais medidas foram essas? Então, é bem interessante a gente comentar sobre isso. O Brasil é membro, é signatário de um tratado internacional de saúde pública que se chama Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Esse tratado ele foi organizado, ele é coordenado pela Organização Mundial da Saúde e ele propõe, ele sugere que os países que se tornam membros e que fazem parte desse tratado, eles implementem medidas que a gente diz custo-efetivas, que já foram testadas em outros locais e se sabe que funcionam para diminuir a quantidade de fumantes. Então, tem uma série de medidas que são recomendadas, as principais e que o Brasil tem adotado é, primeiro, aumentar o preço dos produtos do tabaco, né? Aumentar preço e aumentar imposto. Do ponto de vista de saúde pública, é muito interessante que esse produto seja caro para evitar que os adolescentes tenham acesso, comecem a fumar, né? Porque a maioria dos fumantes, a grande maioria dos fumantes, começa a fumar antes dos 18 anos. Então, essa política de aumentar preços e impostos do produto tabaco é uma política muito custo-efetiva que se sabe que funciona para evitar, especialmente, que novos fumantes comecem a fumar. Outra política muito importante que o Brasil adotou foi proibir a propaganda de cigarro em jornais, TVs, internets e agora, mais recentemente, nos pontos de venda. Ponto de venda é os locais como revistarias, como bares, como restaurantes, como próprios supermercados, que antes, além de exporem o produto, exporem a carteira de cigarro, eles podiam fazer propaganda. Essa propaganda agora não é mais permitida. Eles somente podem expor o produto e colocar o preço. Claro que o display, os expositores estão cada vez mais bonitos e também chamam muito atenção. O ideal, uma evolução, seria de que no futuro também a exposição fosse limitada ou fosse regulamentada, né, em termos de cores, de iluminação, de tamanho, porque isso seguramente atrai os jovens e é um fator que torna o jovem suscetível a começar a fumar. O adulto, ele diminuiu o uso do cigarro e o uso do tabaco, mas os jovens continuam esse número continua aumentando. E além do cigarro, quais são os outros produtos do tabaco que eles estão utilizando atualmente? Então, essa é uma coisa importante da gente ter claro. A prevalência, o número percentual de fumantes adultos diminuiu. Entre os adolescentes, o que a gente sabe é que está estável, não é que tenha aumentado, mas está estável. Ou seja, as políticas de controle do tabagismo não tiveram o mesmo impacto que tiveram nos adultos nessa faixa etária. E aí a gente tem motivo para discutir vários e vários programas por que isso tem acontecido, né? Mas, de qualquer maneira, o fato é o percentual de fumantes não tem se alterado. De consumidores de cigarros, né? E uma das coisas que é interessante a gente dizer é que aqui em Florianópolis o número de fumantes entre adolescentes é bem maior do que a média nacional. E quanto é esse número? Então, a média nacional é em torno de 5%, né, de usuários de cigarro, de adolescentes escolares do 9º ano do ensino fundamental que usam produto tabaco e usam o cigarro especificamente, está em torno de 5%. Aqui em Florianópolis está 9, alguma coisa, praticamente 10%, né? Ou seja, quase o dobro. O que chama atenção, a gente sabe que a gente está numa região, enfim, com características muito diferentes. A gente tem aqui a fumicultura como uma questão muito importante. Então, tem vários fatores que podem estar influenciando isso, mas este é um fato que as pesquisas têm nos mostrado. Bom, os nossos jovens, além de estarem usando cigarro, eles também estão usando outros produtos, como narguilé, como cigarro de Bali, né? Enfim, vários outros produtos. Mas o que chama atenção basicamente é o narguilé, né? E a gente sabe que, diferente do que se imaginava, que isso era um consumo muito pequeno, atualmente é praticamente a mesma quantidade de jovens que consomem cigarros, uma quantidade muito parecida que consome outros produtos de cigarro, como o narguilé. Né? Então, a gente precisa estar cada vez mais orientando que este produto traz riscos para a saúde, que tem efeitos
tão importantes ou tão danosos para a saúde quanto o cigarro, né? Que ele não é um produto natural, que o fato dele passar por água não torna ele isento de riscos. Então, é uma série de questões que a gente tem que debater e conversar. Uhum. E normalmente as pessoas acham que o narguilé é algo comum, né? Não associam ao cigarro, algo que vá trazer doença, como o cigarro que tem um cheiro. O narguilé, eles já colocam aqueles as pedras, os stones, para que a gente não pense isso, né? Então, primeiro, algumas coisas, por que o narguilé é tão atraente para os jovens? Primeiro, porque ele tem uma questão da socialização, né? Se fuma em grupo. Então, isso é muito atraente para os jovens. Por outro lado, o tabaco que é utilizado, ele pode ser aromatizado, pode ser saborizado, né? Com cheirinho de cereja, de framboesa, de chocolate. E as pessoas têm uma falsa ilusão, como o dispositivo, né, não tem como mostrar, mas ele tem um vidro normalmente embaixo com água, a fumaça passa por essa água e as pessoas erroneamente entendem que esse processo faz com que a fumaça seja menos nociva para a saúde e que não traga tantos danos. E a gente tem que deixar claro que uma sessão de narguilé, uma sessão que dura em torno de entre 20 e 80 minutos, vamos colocar aí 1 hora, uma sessão de narguilé de 1 hora equivale a fumar 100 cigarros, né, com todos os malefícios para a saúde que o cigarro traz, inclusive com algumas outras substâncias que a gente ainda conhece pouco, porque o narguilé tem outras substâncias e essas pedras que são colocadas em bebidas são chamados stones, que são colocados só para dá um aroma diferente. Eles têm muito metal pesado e eles também trazem muitos riscos para a saúde, né? Então são novos riscos, ou seja, além de todos os outros que a gente já conhece, como o risco de câncer e de doença cardiorrespiratória. E quanto ao cigarro eletrônico, ele também causa tanto impacto assim quanto o narguilé e o cigarro normal, ou diminui, tem um pouco menos? Então, o que a gente pode dizer atualmente, e quem se pronunciou recentemente sobre isso, foi a própria Organização Mundial da Saúde, esclarecendo, né? O cigarro eletrônico, ele não foi colocado no mercado como um produto igual ao cigarro, né? Ele tem a pretensão de ajudar as pessoas a parar de fumar, né? Ou de causar menos danos para quem não quer parar de fumar, né? Menos danos no sentido de que a pessoa possa ir no restaurante, que é proibido fumar em local fechado e fazer uso, porque o cigarro eletrônico ele libera um vapor, né? Ele não libera fumaça, ele vaporiza a nicotina, né? Ao invés do cigarro, então ele não produz a fumaça, então ele supostamente poderia ser usado de uma maneira segura em ambientes fechados de uso coletivo. Porque não tem aquele cheiro porque não forte, tem a fumaça e não expõe as outras pessoas ao fumo passivo, né? Mas o que se sabe até o momento, as pesquisas, as conclusões que se chegou das pesquisas que foram feitas até o momento, não nos permitem afirmar, primeiro, de que ele ajuda a parar de fumar e segundo, de que ele não traz riscos para a saúde, né? Então, ele não pode ser colocado na mesma categoria de adesivos para nicotina ou de outras medicações para parar de fumar, porque essas outras substâncias, como os adesivos, passaram por pesquisas, passaram pelas agências como a Anvisa, né? E a outra coisa, agora falando em Anvisa, que não dá para deixar de dizer, é que no Brasil a comercialização do cigarro eletrônico é proibido, embora, né, a gente veja muita gente usando e comprando, mas enfim, isto não é, a Anvisa proíbe a comercialização desse produto aqui no Brasil, justamente por não ter comprovações científicas suficiente para ela liberar o uso entre a população. Nós vamos para um rápido intervalo. O UFSC Entrevista volta já, não sai daí.